Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas com o assunto que é algas. Então, quem nunca, ao passear pela praia, observou algas que parecem mais folhas de alface translúcidas? Essas águas que a gente vê na praia, na verdade, são águas que são visíveis aos nossos olhos, porém, a maior parte das espécies de algas conhecidas, elas são invisíveis. Ou seja, elas não são possíveis de vermos a olho nu. Na aula de hoje, nós vamos estudar as características das águas e também compreender os principais grupos desses seres vivos. Uma das primeiras características das águas que a gente precisa saber são que elas são seres autotróficos. Isso significa que elas são capazes de produzir o seu próprio alimento utilizando o processo de fotossíntese. Então, se vocês não lembram, a fotossíntese é um processo em que é utilizado a luz solar juntamente com a água. E aí, o que vai ser obtido nesse processo é uma substância chamada de glicose. Além disso, existe também a produção de oxigênio. Então, essa substância que é a glicose, ela vai ser utilizada como fonte de energia para aquele ser vivo se manter. É o alimento que ele produz para que ele possa se manter vivo. Então, as águas, elas são seres autotróficos, elas produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Outra característica das águas é que elas podem serem seres vivos unicelulares, ou seja, seres vivos formados por uma única célula. A maior parte das águas que a gente conhece, elas são seres unicelulares e invisíveis aos nossos olhos. Essas águas unicelulares, elas podem ser encontradas na superfície de lagos e de mares, formando o que eu chamo de fitoplâncton, que seria um conjunto de seres microscópicos que realizam fotossíntese. Então, essas águas estão habitando aqui a superfície de mares e lagos, e aí elas pegam a energia do sol para produzir o seu próprio alimento. Esse processo é extremamente importante, tanto porque, ao produzir o seu próprio alimento, as águas produzem substâncias que são utilizadas por outros seres vivos das cadeias alimentares aquáticas. Além disso, essas águas, como eu mostrei, na fotossíntese, irão produzir o oxigênio, que é importante para manter o nível de oxigênio na nossa atmosfera. Caso ocorresse algum problema e essas águas elas desaparecessem, o que aconteceria é que os níveis de oxigênio da nossa atmosfera iriam reduzir drasticamente, e aí o que aconteceria é que muitas espécies não seriam capazes de sobreviver, incluindo nós seres humanos. Então, as águas, elas são extremamente importantes por tanto ajudarem a alimentar as cadeias alimentares aquáticas, como também por repor o oxigênio da atmosfera que nós, seres vivos, precisamos para sobreviver. Então, aqui nós temos outra imagem mostrando uma água unicelular também, que é formada por uma única célula. Mais uma imagem de água unicelular formada por uma única célula. Além de serem unicelulares, as águas elas podem ser também multicelulares, ou seja, existem espécies de águas que vão ser formadas por várias células. Nesse caso, essas águas serão multicelulares. Essas águas multicelulares, elas costumam apresentar muitas semelhanças com as plantas. Então, ela tem um corpo que eu vou chamar de talo. Então, o corpo das águas é chamado de talo. Esse talo, ele vai lembrar folhas das plantas. Então, elas têm uma certa semelhança com as plantas, essas águas multicelulares. Então, aqui vocês conseguem ver uma imagem de água multicelular, certo?
Então, aqui você tem várias delas no ambiente aquático, né? E aí o talo, que é o corpo dessas águas, podem variar desde centímetros de altura até metros. No caso aqui nós temos uma floresta formada por águas multicelulares que tem um talo, o corpo com até 60 metros de extensão. Então elas são águas muito com um talo muito extenso. Outra característica das águas é que elas são organismos chamados de eucariontes. Isso significa que eles vão apresentar, suas células apresentam uma membrana nuclear. Uma membrana nuclear nada mais é do que uma membrana que cobre o núcleo. Então, todas as células das águas vão apresentar uma membrana cobrindo o núcleo, o material genético dessas águas. E aí, quando eu tenho um ser vivo formado por células com membrana nuclear, eu digo que aquele ser vivo é eucarionte. No caso, as águas são seres vivos eucariontes. Outra característica das águas que se assemelha às plantas é que a célula das águas, assim como a das plantas, apresenta também uma parede celular de uma substância chamada de celulose. Então, no caso da célula da água, vocês vão ver que ao redor da célula dela existe uma parede, que eu vou chamar de parede celular. E ela é formada por um material chamado de celulose, que também é encontrado nas células das plantas. Outra característica das águas é que elas apresentam organelas, ou seja, estruturas, que são chamadas de cloroplastos. Os cloroplastos, eles são organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese. Então, nas cloroplastos, a água consegue realizar a fotossíntese. As plantas também apresentam cloroplastos e também realizam fotossíntese. Então, é mais uma característica que as águas e as plantas compartilham. Por isso que anteriormente, águas e plantas eram incluídas no mesmo grupo. Só que hoje elas estão em grupos separados porque descobriram várias outras características que permitem separar elas em grupos diferentes. Muito embora elas tenham algumas características em comum, certo? Vamos analisar agora o processo de reprodução das águas. Um dos processos que vocês precisam saber é um processo que é utilizado exclusivamente em águas unicelulares, ou seja, em águas formadas por uma única célula. Esse processo é chamado de divisão binária. A gente já estudou a divisão binária em outros seres vivos, como, por exemplo, nas bactérias. Então, da mesma forma que nas bactérias, as águas vão realizar também a divisão binária. O que é que ela vai fazer? A única célula de água, ela vai multiplicar as suas estruturas, duplicar no caso, e em seguida vai se partir ao meio, originando duas células, ou seja, duas novas águas. Lembrando novamente que esse processo só ocorre em águas unicelulares. O segundo processo de reprodução das águas é um processo que acontece em águas multicelulares. No caso, um processo chamado de fragmentação. Na fragmentação, uma parte do talo, ou seja, do corpo da água, se parte e dará origem a uma nova água. Por exemplo, aqui nós temos a nossa água, aqui é o talo, o corpo dessa água, e aí, se esse talo se partir, esses pedaços, cada um desses pedaços que foram partidos, se regenerar lá, dando origem a uma nova água, certo? Então, vai ocorrer a regeneração desse pedaço que foi partido e aí uma nova água será formada. O último processo de reprodução das águas é um processo chamado de esporulação. A esporulação também acontece em águas multicelulares, ou seja, em águas formadas por várias células. Nesse processo, existe a formação de células reprodutivas especiais, que eu vou chamar de esporos. Então, o que vai acontecer é que aqui eu tenho a minha água, ela vai se reproduzir, então ela vai produzir células reprodutivas chamadas de esporos. Esses esporos são lançados na água,
eles vão se fixar, ficar aderidos em determinado local e depois irão se desenvolver até formar novamente um novo indivíduo. Uma água novamente será formada a partir desse esporo, certo? Então, o processo de esporulação envolve a formação de células reprodutivas chamadas de esporos. Vamos estudar agora os principais grupos de águas. O primeiro grupo de águas que a gente vai estudar são as águas verdes, também chamadas de clorófitas. As águas verdes ou clorófitas, elas podem ser uni- ou pluricelulares. E essas águas, elas vão apresentar como característica também apresentar um pigmento chamado de clorofila. A clorofila é um pigmento, uma substância com coloração esverdeada, que dará então a cor verde a essas águas. Exemplos de águas verdes são a alface do mar, que é muito comum a gente visualizar nas praias flutuando, certo? E aí também essas águas, elas podem formar em superfícies úmidas uma película escorregadia que eu vou chamar de limo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar, mas as películas escorregadias que ficam em superfícies úmidas, elas são águas que, no caso, vão ser chamadas de limo. Então, aqui a imagem mostra melhor as águas verdes para vocês. Então, essas daqui, ó, são águas multicelulares, águas formadas por várias células. Observem só como as águas verdes, elas se assemelham às plantas. Elas têm um talo muito semelhante a folhas de plantas. E aqui, ó, na outra imagem, nós temos águas verdes unicelulares, formadas por uma única célula. Cada célula dessa será um indivíduo, é uma água verde ou clorófila. As águas verdes, elas também podem viver em associação com fungos, ou seja, numa relação de convivência com fungos. No caso, é possível encontrar essas águas em superfícies rochosas ou em troncos de madeira úmidos, certo? Essas águas verdes que vivem associadas com fungo, elas são chamadas de límpicas. No caso dessas águas, as águas produzem substâncias que são utilizadas como alimento para o fungo e o fungo, em troca, oferece proteção para essas águas, abrigo para essas águas verdes sobreviverem. Então, aqui vocês conseguem ver, ó, os líquens, que são a associação de águas verdes com fungos, certo, pessoal? O outro grupo de águas que a gente vai estudar são as águas vermelhas. Elas também podem ser chamadas de rodófitas. As águas vermelhas, elas são comuns em mares, certo? E elas são águas, que a maioria delas são pluricelulares, ou seja, são multicelulares, formadas por várias células. No caso das águas vermelhas, elas vão possuir um pigmento chamado de ficobilina, ou seja, uma substância que dá coloração vermelha a essas águas. No caso das águas vermelhas, elas são encontradas sempre presas à superfície, ou aos solos rochosos, ou a outras águas do ambiente. Então, elas são sempre fixas, presas a alguma coisa. Por isso que elas têm estrutura de fixação. Ou elas vão estar presas a rochas ou estão presas a outras águas, certo? Então, aqui vocês conseguem ver exemplos de imagens de águas vermelhas, que também são chamadas de rodó. As águas vermelhas, quando elas são uma espécie de água vermelha, quando ela é seca e prensada, ela forma uma espécie de folha crocante, que é muito utilizada na produção dos sushi, certo? Então, é muito utilizada também na culinária japonesa. E aí, essas folhas verdes, elas vão ser empregadas no preparo de vários pratos da culinária japonesa, incluindo o sushi. Então, todo mundo já teve a oportunidade de visualizar um desses pratos e aí observar essas folhas aqui, ó, que são, na verdade, águas vermelhas. No caso, os japoneses conhecem essa água vermelha que é utilizada no preparo do sushi como nori, certo?
outra coisa interessante que eu não posso deixar de falar para vocês é que essas águas vermelhas, elas são ricas em vários nutrientes e vitaminas essenciais. Então, por isso, elas são uma ótima opção de consumo por nós, seres humanos. São alimentos bem ricos em nutrientes e em vitaminas importantes para o nosso corpo. O terceiro grupo de águas que a gente vai estudar são as águas pardas ou feófitas. As águas pardas ou feófitas também são águas multicelulares, formadas por várias células. No caso, elas vão apresentar esse aspecto de coloração mais amarronzado, graças à presença de um pigmento chamado de fucoxantina. Então, aqui vocês conseguem visualizar imagens dessas águas pardas. As águas pardas, existem algumas águas pardas que elas são encontradas muito nos oceanos da América do Norte e elas vão formar extensas florestas marinhas, então, no caso, os kelps. Então, lá elas formam extensas florestas marinhas porque são águas pardas com um talo extremamente extenso. E aí muitos animais acabam vivendo nesse local habitado por essas extensas florestas, no caso os kelps, de águas pardas, certo? Que são encontradas nos mares. Aqui vocês conseguem observar uma pessoa circulando numa dessas florestas marinhas que são chamadas de kelps. Então, vocês têm noção da quantidade aí de águas pardas e aí uma extensão muito grande que formam verdadeiras florestas marinhas nesses mares. E aí, demais orientações vocês vão encontrar lá no plano de estudo que eu enviei para vocês, onde vocês encontrarão informações complementares sobre o conteúdo, a atividade a ser desenvolvida, assim como os horários em que eu estou disponível para atendimento de vocês, certo? Então, façam a visualização do plano de estudo de vocês, a leitura, para então responder à atividade.